Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Eu vou estar conversando com vocês sobre atividade número 6, tá? Nós vamos falar sobre a educação religiosa, tá? Para os alunos e alunas do 6º ano. Sobre o tema, as tradições religiosas orais africanas, certo? O objetivo é conhecer a tradição religiosa dos bantus, né? Beleza, então, vamos seguir. Não, ainda não. Tem que fazer a animação que eu não fiz. Você tá gravando? Não, tô gravando, mas eu esqueci de fazer a animação aqui. Eu tô fazendo rapidinho. Você colocou a foto no rosto? Depois coloquei, depois eu vou editar, mas tá gravando. Você vai correr? Espera um pouquinho mais. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. É aquele ventilador pra você? Não precisa não. Tem certeza? Uhum. Ok. Eu vou colocar lá na sala, que eu vou ficar provavelmente o dia todo na sala. Espera que eu vou voltar pra pegar minhas coisas. Ok. Deixa eu só tirar uma foto aqui. Eu tirei a foto. Peraí, só um minutinho. Ok, depois eu volto aqui e vejo. Pode começar a fazer as coisas que você quer fazer. Tchau. Liga o ventilador, eu vou abaixar a TV. E aí, meus queridos alunos e alunas, aqui é o professor Maxwell. Eu sou professor de Educação Religiosa. Hoje nós vamos falar sobre a atividade número 6, tá? Essa atividade, ela vai... Nossa. Olá, gente. Aqui é o professor Maxwell. Eu sou professor de Educação Religiosa, tá? De vocês, alunos e alunas do 6º ano. Hoje nós vamos falar sobre as tradições religiosas orais africanas, ok? O objetivo da aula de hoje é que vocês possam conhecer uma das tradições religiosas da África que mais influenciaram principalmente o Brasil, né? Que são as tradições religiosas dos bantus, tá? E essa tradição religiosa dos bantus, ela foi muito forte porque ela estava localizada numa região muito grande da África, né? A região ali centro-ocidental, tá? E nós vamos conhecer esse tipo de tradição religiosa, tá bom?
porque nós estamos muito acostumados a tradições religiosas escritas, como é o cristianismo, por exemplo, que nós aprendemos, né, na aula passada, né? Ou seja, são tradições em que os ensinamentos são passados através da escrita, né? A Bíblia Sagrada ela foi escrita, não é isso? Então, os ensinamentos são passados através da escrita. Já as tradições religiosas orais, os ensinamentos de geração em geração, eles são passados pela oralidade, principalmente, né, pelos contadores de histórias, certo? Dessas comunidades africanas, ok? Então, vamos para a leitura. Ora, eu vou ler com vocês, tá? Para que o texto possa ficar mais acessível a vocês. Algum termo, de repente, que possa ser de difícil entendimento, eu vou explicar para que vocês possam entender o texto de forma mais completa. Beleza? Então vamos lá, deixa eu passar minha imagem para cá. Ok, vamos lá. Tradições religiosas orais africanas, os povos bantus, certo? Aqui eu trouxe um mapa, né, do continente africano. O continente africano é esse pedaço, essa ilhota aqui pertence ao continente africano. E tudo isso aqui, né, passa pelo Egito, certo? Marrocos, né, Gana, Angola, África do Sul, é todo esse pedação aqui. Desculpa, eu estou fazendo a gravação de casa, as pessoas, os carros passam vendendo as coisas aqui, não tem jeito, né? Então, a região dos bantus, né? Ou seja, as comunidades bantu, certo? Eles está identificado aqui na legenda do mapa pela cor marrom, então eles habitavam essa região aqui. Eles habitaram até o sul, né? Centro-oeste, né? A parte aqui do sudeste e a parte sul aqui, né? Toda essa área marrom aqui é a região aonde habitavam os povos bantus. Por que povos bantus? Eram vários povos, eram várias comunidades. Elas tinham algumas diferenças entre si, certo? Principalmente culturais, mas a língua ela tinha a mesma matriz, ela era parecida de todos esses povos aí, né? Por isso que são chamados de povos bantus ou povos de língua banto, ok? Beleza? Então vamos lá. Os bantus é um conjunto de povos que habitavam a África Central nas regiões que hoje compreende Angola, Congo, Gabão e Cabinda, certo? Apesar de algumas diferenças culturais, compartilhavam o mesmo tronco linguístico, ou seja, a mesma língua, né? Dá um exemplo aí, professor. Por exemplo, nós falamos português, né, por causa da influência da colonização portuguesa no Brasil. Portugal, ele fica aqui na América? Não, fica na Europa. Mas nós falamos a mesma base, né? Nós nos compreendemos, né? Existem outros povos que têm a mesma base linguística a que nós temos? Tem. O espanhol, por exemplo. Quando você vê um espanhol falar, você entende basicamente tudo do que ele fala. Poucas coisas você não entende, mas você consegue compreender, né? Por quê? Tanto o espanhol quanto o português, ele tem a sua base linguística, o latim, né? Que do latim, que era a língua falada pelos romanos, é que irão surgir outras línguas, como, por exemplo, o português, o espanhol e também o italiano e algumas outras línguas, né? Então, os povos bantus, eles tinham o mesmo tronco linguístico. A origem da língua que os povos bantus falavam tinha a mesma origem, ou seja, eles se compreendiam, certo? Beleza, então vamos continuar. Essa base comum, ou seja, a mesma origem linguística, ou seja, falarem a mesma língua e praticarem uma religiosidade com características semelhantes,
nos permite entender os povos bantus como praticantes de uma mesma tradição religiosa. Ou seja, não só a língua era parecida, mas as práticas religiosas, os deuses, as divindades eram as mesmas divindades que eles adoravam, né? Uma região adorava uma divindade, numa outra região adorava a mesma divindade. E por aí vai. Certo? Beleza, então. Então, o primeiro parágrafo vocês entenderam, certo? Beleza, então. Se o segundo parágrafo, a religião dos bantus era estruturada a partir da crença em uma pirâmide vital, certo? Em uma pirâmide vital, né? Aqui a religião dos bantus era estruturada a partir da crença em uma pirâmide vital, dividida entre o mundo invisível e o mundo visível. Ou seja, a religião banto ele tinha duas partes, certo? O mundo invisível e o mundo visível, certo? O mundo invisível é como se podia chamar o mundo dos mortos, né? O mundo espiritual. E o mundo visível é o nosso mundo, né? Dos vivos, certo? Beleza? Em uma ordem hierárquica de importância, o primeiro grupo, ou seja, do mundo visível, ou melhor, do mundo invisível, encontravam-se a divindade suprema, que era o Deus criador de todas as coisas, certo? Os arquipatriarcas, eles são, como eu posso dizer, os primeiros seres humanos, sabe? A segunda divindade, né? Segundo a religião banto, quem criou todas as coisas foi esse Deus aí, o Deus Supremo, que ele criou tudo, inclusive os seres humanos. E os primeiros seres humanos criados são chamados de arquipatriarcas, certo? E eles se tornaram divindades, né? Pelo fato de terem sido os primeiros seres humanos, né? Vai haver também, esse aqui é uma imagem de né? Não seria a imagem de um arquipatriarca, isso aqui é um ancião, certo? Mas existiram. Tá. E aí, pessoal? Aqui é o professor Maxwell, certo? Nós vamos estudar hoje educação religiosa. Essa atividade, a atividade desse vídeo é sobre a atividade número 6, tá? Em que nós vamos conversar sobre o seguinte tema: as tradições religiosas orais africanas, tá? Qual é o objetivo dessa nossa atividade? É que vocês conheçam uma tradição religiosa africana oral, que é a tradição dos bantus. Ok? Beleza? Então, vamos seguir. Bom, deixa eu trazer a minha imagem para cá. Bom, os bantus aqui nesse mapa, certo? Mostra a África, né? Todo esse pedação aqui é a África. É muito maior que o Brasil, tá, gente? A África. A gente pensa que o Brasil é enorme. A África é muito maior. É esse continente enorme aqui. É a África, tá? E a região onde os povos bantus viviam é a região pintada, tá aqui na legenda do mapa, né? Todo mapa tem uma legenda para você se localizar, né? Essa região pintada de marrom, né? Tá aqui banto, marrom, certo? Essa região aqui pintada de marrom é a região onde os povos bantus viviam, tá?
Os povos bantus eram povos que viviam nessa imensa região aqui da África e eram povos que possuíam características étnicas diferentes, tá? Né? Algumas características étnicas diferentes. O que vem essa etnia? Refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento da língua, cultura, tradições e territórios, né? Bom, existiam algumas características diferentes, mas outras eram muito próximas, né? Outras características étnicas eram muito próximas, principalmente a língua, né? A língua que eles falavam. Embora a língua fosse diferente, mas eles conseguiam se entender. Por quê? Era o mesmo tronco linguístico, tinha a mesma origem, né? Explica melhor, professor. Por exemplo, o Brasil fala português, certo? Certo, professor. Portugal também fala português, certo? Mas é idêntico? Não. Né? Tem as suas diferenças, mas nós nos entendemos, até porque eles nos colonizaram, certo? Outra pergunta. Os espanhóis, a língua espanhola, ele fala exatamente a língua portuguesa? Não. Mas nós conseguimos entendê-los? Conseguimos. Muito do que eles falam a gente conhece. A gente consegue entender. Né? Uma outra língua, a italiana, por exemplo. Eles falam a mesma língua nossa? Não. Mas algumas palavras nós conseguimos entender aquilo que os italianos falam. Por quê? Porque eles têm o mesmo tronco linguístico, ou seja, a mesma origem. Né? Qual é a origem dessas línguas todas, né? Que é o português, o espanhol e o italiano? A origem é o latim, que era a língua falada pelo Império Romano. Então, professor, o senhor está querendo dizer que do latim surgiu o português, surgiu o espanhol, surgiu o italiano? Exatamente. A mesma coisa acontecia com os bantus. A língua dos povos bantus, elas têm a mesma origem, por isso que eles se entendiam, embora tivessem outras características étnicas diferentes, né? Mas especificamente a língua e outra característica que eles eram muito parecidos era a religião, certo? Né? Então funcionava dessa forma. Então vamos lá. Os bantus é um conjunto de povos que habitava a África Central, nas regiões que hoje compreende Angola, Congo, Gabão e Cabinda. Apesar de algumas diferenças culturais, né, ou étnicas, né, porque o significado aqui, compartilhavam o mesmo tronco linguístico, que eu já expliquei. Eram falantes da mesma língua banto. Né? Essa base comum, ou seja, falarem a mesma língua e praticarem a mesma religiosidade com características semelhantes, ou melhor, e praticarem uma religiosidade com características semelhantes, nos permite entender os povos bantus como praticantes de uma mesma tradição religiosa, que é a tradição religiosa banto. Certo? Beleza? Tranquilos? Vamos continuar. Né? O segundo parágrafo. A estrutura dos bantus era estruturada a partir da crença de uma pirâmide vital. Né? Pensa uma pirâmide, né? Dividida em dois. A primeira parte da pirâmide, a parte de cima, era o grupo era o grupo do mundo espiritual ou do mundo invisível. A segunda parte, que é a base, é do mundo visível. Ou seja, a religião banta ela era dividida em duas partes, né? Com duas características: o mundo invisível, ou o mundo espiritual, e o mundo visível, o mundo dos homens. Certo? Era dividida entre o mundo invisível e o mundo visível. Em uma ordem hierárquica de importância, no primeiro grupo encontrava-se a divindade, né? Ou seja, o mundo invisível. Encontrava-se a divindade suprema, que era o Deus criador de todas as coisas, os arquipatriarcas. Arquipatriarcas foram os primeiros seres humanos, certo? Os espíritos da natureza,
né? Cada parte da natureza ele vai ter a sua representatividade espiritual, que são chamados espíritos da natureza, certo? Aqui no Brasil, nos povos indígenas, né, tem muito desse elemento dos espíritos da natureza, como por exemplo o caipora, né, que protege as matas, né? Tem o espírito dos rios, né, que me fugiu o nome agora, Iara, que é o espírito que protege os rios. Dessa forma também existia na religião Banto, né, que são chamados espíritos da natureza. Os ancestrais, que foram pessoas que morreram há muito tempo, mas enquanto estiveram aqui na Terra vivos, eles foram grandes pessoas, pessoas importantes dentro das tribos, né? E quando eles morreram, eles se tornaram espíritos evoluídos, digamos assim, que são chamados de ancestrais. Existem também os antepassados, que são aqueles que morreram recente, né? Que tinham grande importância na época em que eles eram vivos, né? Que são os antepassados, né? Por exemplo, os ancestrais viveram há centenas de anos atrás. Foram importantes dentro da tribo, mas viveram há centenas de anos atrás. Aí são os ancestrais. Os espíritos dos antepassados é, por exemplo, o meu avô, né? O meu avô, né, é um espírito antepassado, né? É uma pessoa que foi importante na nossa família, mas morreu recentemente, certo? Beleza. No segundo grupo, de menor importância, o segundo grupo é do mundo visível, certo? Estavam situados os reis, os chefes de reino, os chefes de tribo, os chefes de clã ou família, os especialistas da magia, os anciãos, a comunidade, o ser humano, os animais, os vegetais, os minerais, os fenômenos naturais e os astros, né? Esses são o segundo grupo, que é do mundo visível, certo? Os anciãos, né? Aqui, hierarquia, né? O significado de hierarquia, porque tinha uma hierarquia, o mundo invisível tinha mais importância do que o mundo visível. Tá aí o significado de hierarquia, justamente isso, né? Importância, status, né? Entre as pessoas ou as coisas, certo? Os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram os senhores de idade, né, os vovôs, as vovós que moravam nas tribos, né, dos bantos, né? Esses personagens têm muita importância dentro dessa religião, porque são eles que passam o conhecimento da religião, contando história para os mais novos, né? Vamos lá. Os anciãos, deixa eu passar para cá, isso era uma das figuras mais importantes das comunidades e tradição religiosa dos bantos. Eram vistos como sábios e conhecedores de toda a história, guardiões da tradição e espécies de bibliotecas vivas. Geralmente atuavam na transmissão aos mais jovens de histórias e crenças. Cabia aos anciãos a responsabilidade de tomar decisões que mantinham o grupo unido. Por estarem naturalmente mais próximos da morte, né, por serem mais velhos, né, óbvio, acreditava-se também que eles estavam mais próximos do mundo dos mortos e, consequentemente, dos antepassados e ancestrais. Certo? Aí vocês perguntam: a tradição religiosa banto é escrita ou oral? Certo? A tradição religiosa dos bantos, ela é uma tradição oral. Digamos que isso aqui seja um ancião. Ele está contando histórias do seu povo para as pessoas. Ou seja, está transmitindo a religião de forma oral, né? Por isso que a religião Banto é uma religião oral, né? É uma tradição oral, certo? Não tem escrita. O conhecimento da religião é passado pela palavra, certo? Dos mais velhos para os mais novos e assim por diante. É uma forma de não se perder, né, da religião não deixar de existir, não se extinguir, certo? A resposta é que se trata de uma tradição religiosa oral. Temos o conhecimento sobre essa tradição religiosa através basicamente de observações de estudiosos em antropologia e de relatos de missionários católicos que atuaram nessas mesmas localidades séculos atrás, ou seja,
os aventureiros de alguns anos atrás, eles visitaram essas comunidades, escutaram as suas histórias e escreveram, né? E essas histórias chegaram até nós, ou seja, mesmo nós não participando, não sermos africanos, nós conseguimos essa informação porque viajantes foram a essas tribos, escutaram as histórias dos mais velhos e escreveram. E essas escritas chegaram até nós. Mas se não fosse pelo esforço desses estudiosos, né, desses missionários, a religião banta só existiria lá na África. Aqui nós não tomaríamos conhecimento, porque é uma tradição religiosa oral. Beleza, gente? Tranquilo, né? O texto foi um pouco difícil, mas o professor ajudando dá para entender. Vamos agora para a atividade. Vamos. Número 1. Em qual continente os povos de língua banta ou banto ou povos bantos habitam? Em qual continente, né? Vocês já estudaram continente, né? Lá no 5º ano, no 4º ano? Então vamos dar uma recapitulada. Esse aqui é um continente americano ou América. Esse aqui é a África, onde nós estamos falando, certo? Essa região aqui é a Europa, ok? Essa região toda aqui é a Ásia, né? Toda essa região aqui é a Ásia. E essa aqui é a Oceania. Faltou a Antártida, que fica aqui embaixo. Mas como não aparece no mapa, eu não coloquei. Certo? Então, em que continente os povos de língua banta ou os povos bantos habitavam? América, Europa, África, Ásia ou Oceania? Moleza, né? Só marcar aqui. Atividade número 2. Identifique pintando de qualquer cor no mapa abaixo o continente africano, né? Ó, que beleza, ó, molezinha, né? Atividade número 3. De acordo com a leitura do quarto parágrafo, vamos lá no texto, né? Ó, parágrafos são blocos de textos, né? Cada bloco é um parágrafo. Ó, parágrafo primeiro bloco. Vem o espaço. Parágrafo segundo, sempre depois do ponto parágrafo termina um parágrafo. Parágrafo segundo, cadê minha seta? Tá aqui. Parágrafo segundo, espaço. Terceiro parágrafo, espaço, quarto parágrafo. Certo? Parágrafo 1, 2, 3, 4. Então esse texto tem 4 parágrafos. Professor, se esses dois blocos fossem juntos, não tivesse ponto parágrafo aqui, isso tudo aqui seria um parágrafo. Ok? Beleza? Então vamos voltar lá para a atividade. Aqui. Lá para a atividade correta que nós estamos. Atividade 3. De acordo com a leitura do parágrafo 4, quem era o responsável por transmitir oralmente os conhecimentos da religião dos bantos para as futuras gerações? Os anciãos, os arquipatriarcas, reis ou chefes de clãs? Moleza, né? Atividade número 4. Escreva com suas palavras por que entendemos que a tradição religiosa dos bantos tem por característica a oralidade. Por quê? Nós entendemos que a religião dos bantos tem por característica a oralidade. Moleza, né, gente? Molezinha, tá? Ó, aquele abraço e a gente se encontra na próxima semana para falar sobre a atividade 7. Beleza? Ó, beijão para vocês.